Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos na vida em que a mente humana não consegue compreender o que está acontecendo. Situações difíceis surgem, portas se fecham, o coração se aperta e as perguntas parecem não ter respostas. Porém, a palavra de Deus nos revela uma verdade que transcende toda a lógica humana. Existe uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que Deus está no controle mesmo em meio às tempestades. Enquanto o mundo oferece uma tranquilidade passageira, baseada em situações favoráveis, o Senhor concede uma paz profunda, que sustenta a alma mesmo quando tudo parece incerto. É uma paz que acalma a mente, fortalece o espírito e guarda o coração contra o medo e a ansiedade. Quando confiamos em Deus, aprendemos que não precisamos entender tudo para descansar nele. A fé nos leva a um lugar onde a razão não alcança, mas a presença de Deus sustenta. É nesse lugar que a alma encontra descanso verdadeiro. Quando a vida parece fora de controle, a alma humana tende a se desesperar. É natural que o coração se preocupe diante do inesperado, mas é exatamente nesses momentos que Deus revela sua paz de forma mais profunda. A paz de Deus não depende da ausência de conflitos, mas da sua presença constante, sustentando cada passo. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua trabalhando em silêncio. Ele não perde o controle de nenhuma situação e nada foge do seu olhar. A paz que vem dele não ignora a realidade, mas a transforma pela fé. É uma paz que não nega a dor, mas impede que a dor destrua a esperança. Aprender a descansar em Deus é um processo de confiança diária. É escolher acreditar mesmo quando não se vê. É permanecer firme mesmo quando não se entende. A paz divina se manifesta justamente quando entregamos o que não podemos resolver. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Se esta palavra falou ao seu coração e você deseja permanecer firme nessa paz, declare nos comentários. Amém, glória a Deus, e receba descanso para a sua alma. A paz de Deus não é apenas um sentimento momentâneo, mas uma proteção espiritual sobre a vida daquele que confia no Senhor. Ela atua como uma guarda invisível que protege a mente contra pensamentos de medo, ansiedade e insegurança. Enquanto o mundo tenta roubar a estabilidade emocional, Deus estabelece um refúgio seguro dentro de nós. Muitas vezes, a batalha não está fora, mas dentro da mente. Pensamentos de derrota, preocupação com o futuro e lembranças dolorosas tentam dominar o coração. Porém, quando a paz de Deus governa, esses pensamentos perdem força. A presença do Senhor traz ordem ao que estava em caos. Essa paz não é construída por esforço humano, mas recebida pela fé. É um presente espiritual para aqueles que entregam suas preocupações ao Senhor e escolhem confiar mesmo sem todas as respostas. Deus não apenas acalma o ambiente externo, ele reorganiza o interior. Há momentos em que a prova não passa rapidamente e o silêncio de Deus parece longo. Nessas horas, muitos pensam que foram esquecidos, mas a verdade espiritual é que Deus continua presente, mesmo quando não é percebido. A paz de Deus se revela justamente quando a resposta ainda não chegou, mas a confiança permanece viva. A fé não elimina a luta, mas sustenta o coração dentro dela. A paz de Deus não depende da resolução imediata dos problemas, mas da certeza de que Ele está conduzindo cada detalhe com sabedoria. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está agindo no invisível. É nesse tempo de espera que o coração é moldado.
a ansiedade tenta dominar, mas a paz divina ensina a descansar. Não é uma paz superficial, mas profunda, que sustenta a alma no processo, fortalecendo a esperança dia após dia. A ansiedade tenta antecipar dores que ainda não chegaram e criar medos que não existem no presente. Ela rouba a paz, enfraquece a fé e confunde a mente. No entanto, a paz de Deus atua exatamente no ponto onde a ansiedade tenta dominar, no coração e nos pensamentos. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, abrimos espaço para que Ele governe nossas emoções. A mente, antes inquieta, começa a encontrar descanso. O coração, antes acelerado pelo medo, passa a ser sustentado por uma confiança sobrenatural. Deus não apenas acalma o exterior, Ele reorganiza o interior. A paz de Deus não é fruto de controle humano, mas de entrega. É quando reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos naquele que sabe todas as coisas. Nesse lugar de rendição, a ansiedade perde força e a fé se fortalece. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Se você decide hoje entregar suas preocupações a Deus, escreva nos comentários: Amém, glória a Deus, e receba essa libertação interior. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de uma confiança firme em Deus. Quando confiamos no Senhor de todo o coração, deixamos de depender apenas daquilo que vemos e passamos a descansar naquilo que Ele já preparou, mesmo que ainda não esteja visível. Confiar em Deus é um ato diário de renúncia à necessidade de controle. É reconhecer que a nossa visão é limitada, mas a sabedoria divina é perfeita. A paz começa a se estabelecer quando paramos de tentar resolver tudo sozinhos e entregamos cada detalhe nas mãos do Senhor. Essa confiança não elimina as incertezas da vida, mas impede que elas dominem o coração. Deus não promete um caminho sem desafios, mas promete sua presença constante em cada etapa. E onde há a presença de Deus, a paz que sustenta, fortalece e direciona. A vida pode ser comparada a uma grande jornada, onde em certos momentos surgem tempestades inesperadas. Há dias em que tudo parece desabar ao redor, e a sensação é de que não há saída. No entanto, é exatamente nesses momentos que a paz de Deus se manifesta de forma mais poderosa. A tempestade pode até ser real, mas ela não é maior do que a presença de Deus. Quando Jesus está no barco da nossa vida, mesmo que as ondas se levantem, existe uma segurança que o mundo não pode oferecer. A paz divina não depende da calmaria externa, mas da certeza interna de que Deus está presente. Aprendemos então que não somos definidos pelas tempestades que enfrentamos, mas pela presença de Deus em meio a elas. A fé nos ensina a não olhar apenas para o vento forte, mas para aquele que tem poder sobre o vento e o mar. Existem feridas que não são visíveis aos olhos humanos, mas são profundamente sentidas na alma. São dores emocionais, lembranças difíceis e pensamentos que insistem em trazer inquietação. Porém, a paz de Deus não apenas acalma, ela também cura. Quando a presença de Deus entra no interior do ser humano, ela começa a restaurar aquilo que foi quebrado ao longo do tempo. A mente que antes vivia em conflito começa a encontrar descanso. O coração, antes carregado de peso, começa a ser aliviado pela graça divina. Essa cura não acontece de forma superficial, mas profunda e verdadeira. Deus não apenas cobre a dor, Ele trata a raiz. A paz que excede todo o entendimento não é apenas conforto, é transformação interior que reorganiza sentimentos e pensamentos.
Deus é especialista em restaurar o que parecia irreparável. Onde havia confusão, Ele traz clareza. Onde havia dor, Ele derrama consolo. E onde havia desespero, Ele estabelece esperança viva. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147:3. Se você crê que Deus está restaurando sua mente e seu coração hoje, escreva: Amém, glória a Deus, e receba essa cura espiritual. A paz de Deus começa a florescer de forma mais profunda quando o ser humano aprende a entregar totalmente o controle da sua vida ao Senhor. Enquanto houver resistência interior, tentando resolver tudo sozinho, a inquietação tende a permanecer. Mas quando há entrega verdadeira, a alma encontra descanso. Entregar não é desistir, é confiar. É reconhecer que Deus enxerga o todo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Muitas vezes, o que parece perda é apenas o início de um processo de cuidado divino que ainda não compreendemos. A paz nasce exatamente nesse ponto de rendição. Quando o coração se rende, a mente se acalma. As preocupações deixam de ser o centro e a fé passa a ocupar esse lugar. Deus começa a conduzir aquilo que antes parecia confuso, trazendo direção, equilíbrio e serenidade ao espírito. A presença de Deus não apenas acompanha, ela sustenta. E quando Ele sustenta, o peso deixa de ser insuportável. A paz, então, se torna uma evidência de que a confiança está amadurecendo dentro da alma. O ser humano muitas vezes sofre não apenas pelo presente, mas pelo medo do futuro. A incerteza do que virá pode gerar angústia, insegurança e ansiedade. Porém, a paz de Deus não se limita ao agora, ela também sustenta o amanhã. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Ele já está no futuro, preparando caminhos, ajustando detalhes e cuidando de cada etapa da nossa história. Quando entendemos isso, aprendemos que não precisamos carregar o peso do que ainda não aconteceu. A paz de Deus nos ensina a viver um dia de cada vez. Ela nos impede de sermos consumidos pelo amanhã, porque nos lembra que o mesmo Deus que cuida hoje continuará cuidando depois. Não há futuro fora do alcance da sua mão. Essa confiança gera descanso. O coração deixa de viver em constante alerta e passa a viver em estabilidade espiritual. A alma aprende que pode caminhar sem medo, porque Deus já está à frente de tudo. A paz de Deus não atua apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente no interior do ser humano. Ela não depende de mudanças ao redor, mas provoca mudanças dentro. É uma paz que reorganiza pensamentos, alinha emoções e fortalece o espírito. Muitas vezes, o maior conflito não está no ambiente, mas dentro da mente. É ali que surgem dúvidas, medos e inseguranças. Porém, quando a presença de Deus domina o coração, esse cenário interno começa a ser transformado. O caos dá lugar à ordem e a inquietação dá lugar ao descanso. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas progressiva. A cada dia de comunhão com Deus, a alma é moldada, fortalecida e renovada. A paz divina não apenas acalma, ela reconstrói. Deus trabalha de dentro para fora. Antes de mudar a situação, Ele muda o coração. E quando o interior é transformado, até a forma de enxergar a vida se torna diferente. O que antes era motivo de medo passa a ser visto com fé. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Se você deseja essa transformação interior pela paz de Deus, escreva Amém, glória a Deus, e receba essa renovação espiritual. Chegamos ao ponto mais profundo desta verdade espiritual. A paz de Deus não pode ser totalmente explicada, apenas vivida. Ela ultrapassa a lógica, rompe limites humanos e permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto.
É uma paz que não depende de explicações, mas da presença viva do Senhor. Essa paz sustenta o cansado, fortalece o fraco e levanta o que está abatido. Ela não ignora as lutas, mas impede que elas dominem o coração. Quando Deus governa o interior, nenhuma circunstância externa consegue destruir aquilo que Ele estabeleceu dentro da alma. Hoje, o Senhor te chama a descansar nele de forma completa, não parcialmente, não apenas em algumas áreas, mas totalmente. Entregar o controle é o caminho para experimentar essa paz que excede todo o entendimento humano. E agora, antes de tudo, feche os olhos do coração e receba essa verdade. Deus está cuidando de você em cada detalhe, mesmo nos pontos que você ainda não entende. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Se essa mensagem falou profundamente com você ao longo dessas partes, declare agora: Amém, glória a Deus, porque a paz do Senhor já começou a agir na sua vida. E agora, com reverência e emoção, vamos juntos entrar em oração. Senhor Deus e Pai, neste momento me coloco diante de Ti, reconhecendo que somente a Tua paz pode preencher o vazio da alma. Acalma o coração que está aflito, fortalece a mente cansada e restaura todo o interior que precisa de cura. Derrama sobre cada vida que leu esta mensagem uma paz sobrenatural, que não depende de circunstâncias, mas da Tua presença. Guarda cada coração em Cristo Jesus, sustenta cada passo e renova a esperança. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e misericórdia, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com reverência e humildade. Reconhecemos que a nossa mente é limitada, mas a Tua sabedoria é perfeita, e os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Senhor, derrama sobre nós a Tua paz, que excede todo o entendimento humano. Aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza da Tua soberania. Pai amado, visita cada coração que está aflito, cada mente que está cansada e cada alma que está sobrecarregada. Tira toda a ansiedade, toda a angústia e todo o medo que tenta dominar o interior. Em lugar de inquietação, estabelece descanso. Em lugar de confusão, traz direção. Em lugar de dor, derrama consolo. Que a Tua presença seja como um rio calmo que envolve e sustenta cada vida agora. Ensina-nos a confiar em Ti de todo o coração, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, conduzindo cada detalhe com amor e propósito. Guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus e firma os nossos passos na Tua palavra. Que esta paz governe nossas casas, nossas famílias e nossa jornada diária, e que possamos viver em plena confiança no Teu cuidado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial. Em nome de Jesus.